Mas, seu Júlio, crime de epidemia? Nós temos sim previsto no nosso ordenamento jurídico o crime de epidemia. É importante que a gente destaque a diferença entre pandemia e epidemia. Na questão do ordenamento jurídico é a mesma coisa, mas para a gente entender, a epidemia é quando o surto ele atinge uma determinada região, um espaço menor. Quando ela atinge a todos, ou seja, a própria palavra, a própria etimologia da palavra pandemia, todo, e demos povo, Então, quando atinge todo o povo, todos nós falamos que é uma pandemia. Então, quando essa moléstia atinge a todos, como é o caso da Covid, que atinge o mundo todo, nós estamos vivendo aí essa situação no mundo todo, então nós estamos tratando de uma pandemia. Mas no nosso ordenamento jurídico, o crime que vai aparecer é o crime de epidemia, que é a mesma coisa, que segue o mesmo ritual. É importante a gente entender que esse crime contra a saúde, ele está previsto em outras partes do nosso ordenamento jurídico. Nós podemos ver lá nos artigos, a própria lesão corporal, a lesão da saúde, está previsto lá. Nós temos também o artigo 131, que trabalha lá contra os perigos, até mencionado contra a periclitação da vida e da saúde. Então, quer dizer, o perigo, colocar o outro em perigo de vida ou em perigo de saúde, isso está previsto lá, isso é um crime. Quando você, sabendo que está contaminado, ou seja, dolosamente, você sabe que está contaminado, e você sai, por exemplo, expõe outras pessoas à contaminação. Então, isso é um crime que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Mas existe um crime mais gravoso, que é o crime de epidemia, porque o crime de epidemia, ele é um crime contra a saúde pública, está lá contra a saúde pública, então ele é um crime mais gravoso, e está lá no artigo 267. Nós temos também no 268 também um outro crime, que também a gente pode colocar também nessas mesmas condições, que é uma infração, uma infração de medidas preventivas sanitárias. Então, quer dizer, esse crime também pode ser posto, mas para detalhar o crime de epidemia, eu vou trazer aqui um colega, o professor, que é especialista na área, Pedro Marciano. Com vocês, então, o nosso colaborador de hoje aí no canal, seu Júlio. Pedro, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Marciano e fui convidado pelo professor Júlio para participar aqui do canal dele. É uma honra primeiramente e agradeço desde já esse espaço. O que a gente vai falar aqui hoje, pessoal, é sobre essa situação que estamos passando, sobre a pandemia do novo coronavírus, e eu vou colocar aqui também a aplicação da lei penal nesse cenário atual. Para começo de conversa, a primeira coisa que nós temos em mente, a gente tem que saber que estamos lidando com um direito fundamental, que é o direito à vida, que é o direito individual mais importante que tem tutelado no nosso direito. E em conjunto com isso, a gente vai no artigo 6º também da Constituição Federal, que fala dos direitos sociais, onde também levando muito em conta que dentre eles está o direito à saúde. Esses dois fatores em conjunto, a gente elabora um conceito de dignidade da pessoa humana, é um aspecto fundamental no nosso direito. Objetivamente falando, o direito à vida é garantir um mínimo existencial para um ser humano, atendendo assim todas as suas necessidades básicas, como saúde, moradia, alimentação e etc. Agora, da forma subjetiva, é tudo aquilo que é inerente ao ser humano, ou seja, o sentimento de respeito, de autoestima, desde o seu nascimento até o convívio em sociedade, merecendo assim dessa forma a consideração, e principalmente do lado do Estado. Dessa forma, para proteger o bem maior que é a vida, é muito importante assegurar a saúde pública, e é nesse quesito que entra o direito penal e o Estado. É importante dizer que o Estado, somente o Estado, pode criar instrumentos para que a saúde seja preservada, somente. E importante dizer também que só o Estado pode punir aqueles que estão indo de contraponto, ou seja, estão prejudicando a saúde, seja ela coletiva ou individualmente. Nós temos basicamente 3 tipos penais que são elencados no Código Penal, onde pode ser aplicado nesse momento atual que nós estamos vivendo. O primeiro deles é o crime de epidemia, que está elencado no artigo 267. O segundo está elencado no artigo 268, é infração de medida preventiva sanitária. E o crime de lesão corporal, esse está elencado no artigo 129. Mas é importante dizer que a gente vai falar somente dos dois primeiros, do artigo 267 e o artigo 268. O artigo 267, que é o artigo da epidemia, como é que esse crime efetivamente acontece? Imagina um agente, ele está numa área totalmente livre de contaminação, ele entra nessa área e de uma forma totalmente dolosa, dolosa com a intenção sim de infectar as demais pessoas, ele passa
passa o vírus para uma pessoa a uma. A gente sabe que o vírus ele é passado de uma forma do muco, da questão do tato, né, de pegar a pessoa, da questão dos olhos, de falar, a saliva. Então ele, de uma forma totalmente proposital, ele adentra dentro desse espaço e contamina as demais pessoas. Isso da forma dolosa. É importante dizer que esse crime de epidemia ele é o mais grave de todos. A pena de reclusão dele vai de 10 a 15 anos e se houver morte, ela duplica, né, no caso de 20 a 30. Importante dizer também, pessoal, que se houver morte, ela vai para a Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. É importante dizer que esse crime de epidemia, ele também cabe na parte culposa, ou seja, quando o agente ele não tem a intenção de passar esse vírus. Esse crime na forma culposa tem a pena de detenção de 1 a 2 anos, se houver morte de 2 a 4 anos e também cai na Lei de Crimes Hediondos, é importante dizer isso. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, como que isso é aplicado, como ele pode fazer na forma culposa? Aí eu chego ao seguinte, vamos dizer que uma pessoa, ela não tem efetivamente todos os sintomas, né, que é tosse seca, febre alta, ele está somente com uma gripe, não está com sintomas e sai. Nesse caso, o ato dele sair e também entrar numa zona livre de contaminação, pode acontecer um princípio sim de contaminação, onde ele não sabia que estava infectado, foi nessa área e dentro dessa área ele infectou outras pessoas e que futuramente tiveram um coronavírus. Essa na forma culposa. Na forma dolosa, como eu disse para vocês, ele sabe que tem todos os sintomas, ele sabe, tem conhecimento dos sintomas que ali pode estar com coronavírus e dessa forma ele sai efetivamente com um simples intuito de vou contaminar outras pessoas. É importante dizer, pessoal, que esse crime ele é muito difícil de ser apurado, né? Porque é um crime que, a pessoa pode falar com você assim, olha, eu não sabia que eu estava com sintomas e simplesmente saí. E dessa forma, o crime que está sendo mais corriqueiro é o crime do artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva. Vou ler para vocês aqui. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ou seja, pessoal, aqui o mundo inteiro já sabe que quem está com febre, quem está com a tosse seca, quem está cansado, são sintomas de coronavírus. E o poder público de todos os países que, dos países efetivamente que tiveram ligados ao coronavírus, que tiveram casos de coronavírus, eles estão sim fazendo determinações, medida provisória, editando lei, que servem para o quê? Para diminuir a propagação desse coronavírus. Outro ponto, pessoal, que é importante dizer é que o parágrafo único desse artigo 268 fala que a pena é aumentada de 1/3 se um agente for funcionário de saúde pública ou exercer a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Aí todo mundo fala, mas por que, professor? Porque eles já estão lidando totalmente com esse caso, é da profissão deles. Ou seja, eles sabem que essas medidas preventivas sanitárias não podem ser burladas. E se caso um deles que estão na linha de frente burlar o próprio Código Penal e a própria lei que está ali falando da medida sanitária que não pode ser burlada, ela sim é aumentada de 1/3. Ok? Isso é muito importante falar também, pessoal. É importante dizer, pessoal, que esse crime de infração de medida sanitária preventiva é uma lei penal em branco. Professor, o que é lei penal em branco? É uma lei que precisa de um complemento, ou seja, esse pequeno artigo 268, ele precisa de um complemento. Mas qual que é o complemento desse artigo? Aqui a gente fala do complemento da lei 13.979 de 2021, que era a lei da quarentena. Tá bom? Eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Marciano pela exposição. Gostaria também de deixar aberto o nosso canal para os comentários. E aqueles que aproveitaram o vídeo até o momento, não deixe de participar lá da minha rede social. Não esqueçam de apertar o tal do sininho. E me sigam lá no canal, assinam lá, inscrevam lá no canal. Tem pouca gente inscrito lá no meu canal. Obrigado, um abraço a todos.